Bem-vindos à segunda temporada do Entre Consultas, o podcast criado pela Nilo Franz Medicina Reprodutiva, que vai ao ar nas quintas-feiras, às 19 horas, no Spotify e no canal do YouTube da Nilo Franz. A gente está muito feliz de voltar com a nossa temporada, uma segunda temporada com algumas novidades, com convidados muito especiais, e a gente começa com um tema muito bacana. A gente vai falar um pouquinho sobre as famosas e as suas dificuldades em engravidar, especificamente falando sobre a endometriose, que é uma doença que é bastante conhecida, mas que muitas vezes a gente não sabe que as famosas passam por isso também. E para falar um pouquinho sobre isso, eu trouxe duas convidadas super especiais, é a primeira vez delas aqui no nosso sofá do podcast. A doutora Priscila Scalco e a doutora Vitória Piccinini, que são lá da Nilo Franz, nossas colegas de trabalho. Elas estão aqui para conversar um pouquinho sobre isso. Bem-vindas, meninas. Obrigada, é um prazer estar aqui falando sobre um tema tão importante na saúde da mulher. É mesmo. Muito obrigada pelo convite, a gente está muito feliz de estar aqui hoje. Muito bem, gente. Eu quero começar lendo alguns dados sobre a endometriose que vai fazer um pouquinho da introdução do nosso assunto, tá? Os números ligados à endometriose dizem que cerca de 18% das mulheres são diagnosticadas com a doença. A endometriose profunda afeta entre 10% e 15% da população feminina no Brasil, e esses índices aumentam significativamente em casos específicos, atingindo aproximadamente 50% das mulheres com infertilidade e cerca de 40% das que sofrem com dor pélvica crônica. Então, a gente sabe que são números bastante grandes, né? E eu queria falar um pouquinho mais a fundo para explicar o que é endometriose propriamente dito. Queria que a doutora Vitória falasse para mim o que é endometriose. Então, a endometriose, ela é uma doença benigna, mas é uma doença crônica, uma doença que ela é estrogênio dependente, né? Então, ela vai acompanhar a mulher durante a sua vida reprodutiva, e ela cursa, né, com principalmente dor e cólica menstrual, né? Então, é um tecido endometrial que ele é depositado fora do útero, causa inflamação, causa sangramento e por isso causa dor e cólica menstrual. Existem outros sintomas também que são comuns, né, como dor evacuatória, dor urinária, dor nas relações sexuais e a infertilidade, né, como tu comentou. E tem um motivo, Pri, do porquê essa doença começa? Na verdade, não se sabe ao certo como ela começa, como esses implantes de endométrio chegam na cavidade abdominal. Se sabe que tem teorias que tentam explicar, então a teoria mais conhecida é sobre a menstruação retrógrada, onde a menstruação, além de fluir pela vagina, ela passa pelas trompas, implantando na cavidade abdominal. Se sabe que 90% das pacientes têm essa menstruação retrógrada, mas não é todas que vão desenvolvendo endometriose. Outras teorias são em relação a restos embrionários do ducto mileriano, células troncos ou até disseminação através do sistema linfático e vascular. Aí, nesses casos, isso pode explicar mais implantes em outras regiões que não o abdômen, como no pulmão. Algumas pacientes podem ter endometriose pulmonar. Engraçado, né? A gente não... quando a gente pensa em endometriose, é alguma coisa ligada ao sistema reprodutivo da mulher, mas pode estar em outros órgãos também. Pode estar em outros órgãos. E tem cura ou só tratamento, a endometriose? Não, infelizmente, a endometriose, ela não tem cura, né? É necessário que se faça um tratamento durante todo o período reprodutivo da paciente. E esse tratamento é realizado em conjunto com a paciente e considerando a severidade dos sintomas da paciente. Se utiliza anticoncepcional oral, bloqueadores hormonais, como o análogo GnRH. Esses tratamentos, eles não tratam a infertilidade e também não tratam endometriose profunda, né? Nos casos em que não tem um sucesso com o tratamento hormonal, se realiza a cirurgia. É importante lembrar que depois da cirurgia a paciente tem que voltar a utilizar o bloqueador hormonal para não ter recidiva, né? É uma doença crônica, ela pode voltar, é uma doença crônica que tem que
ter um bom planejamento terapêutico para evitar cirurgias de grande recorrentes, né? Uhum. E em casos de endometriomas grandes, é necessária a retirada para não ter torção ovariana. E também existem os tratamentos para dor, como anti-inflamatório. Se utiliza muito também a fisioterapia pélvica para dor crônica, né? Acupuntura, dietas. Uhum. Nossa, é uma doença que incomoda, né? Incomoda. Ela incomoda bastante. E a gente tá falando sobre as famosas, né? A endometriose, ela até então, ela não era tão falada assim nas mídias, mas se eu não me engano, foi o ano de 2022, o assunto veio bastante à tona por causa da Anitta, né? A Anitta, ela, enfim, resolveu falar sobre a doença que ela descobriu, né? A endometriose, passou por cirurgia. E uma das coisas que ela falou foi que ela sofria durante 9 anos com dores, que ela não entendia de onde vinham, não entendia o que eram. E quando fez um exame de ressonância, descobriu então que era uma endometriose e teve que operar. O que vocês acham, assim, dessa necessidade dos famosos falarem sobre esse tipo de doença? Vocês acham que é interessante porque são pessoas que estão na mídia, são pessoas que são influenciadores, e como ela é uma doença que afeta muitas mulheres, e às vezes de forma até silenciosa, vocês acham importante, doutora Vitória, os famosos falarem sobre isso? Eu acho que é fundamental, porque são pessoas que têm muita visibilidade na mídia, e elas trazem alerta, né, para a população para perceber que tem sintomas semelhantes, né? A gente sabe que na literatura, muitas vezes o diagnóstico de endometriose, ele leva em torno de 7 a 10 anos, né? Então ela ficou realmente na média ali, né? E são pacientes que diversas vezes já passaram por diversos médicos, né? Que se queixaram diversas vezes, né? Dos mesmos sintomas, e que, por algum motivo, não levou, né? A investigação até o diagnóstico, não foram referenciadas, né? Para algum centro especializado, né, em endometriose, em fertilidade. Então, eu acho que, assim, é fundamental para que a população, né, que muitas vezes o veículo, né, que as pessoas acabam procurando, muitas vezes é a mídia. Então, é muito importante, né, que realmente tenha esse alerta para a população. E, assim, porque existe uma questão cultural de achar que cólica menstrual é normal, que é normal sentir dor, mas não é. Né? Então, assim, as meninas ou adolescentes ou mulheres jovens que no início né, que começam a menstruar e começam a ter dores, não conseguem ir para a escola, faltam suas atividades, né? Elas têm prejuízo da sua vida social, são coisas que devem levar, né, a realmente a pesquisar e identificar realmente esses sintomas e fazer esse diagnóstico. Então, no caso da Anitta, né, acho que foi muito proveitoso, assim, o que ela realmente, né, abriu o caso dela, para ajudar outras pessoas, criar esse alerta realmente. E tu comentou ali que se demora realmente para fazer esse diagnóstico, né? Por que vocês acham que demora tanto? É a falta de informação ou é a normalização da dor? O que vocês acham que indica essa demora no diagnóstico da endometriose? Eu acho assim, tem esse ponto que a Vitória comentou, que muitas pacientes não têm a informação de que tem aquela história da avó sempre dizer que é normal a menina sentir cólica. Não é normal ter cólica severa, que comprometa a qualidade de vida da paciente. Como ela falou, deixe de ir para a escola, deixe de trabalhar. E as pacientes, muitas vezes, por terem essa ideia, não relatam para os médicos o quanto compromete a sua vida a cólica menstrual. Sim. Então, é importante também ter um acompanhamento médico, um profissional de qualidade que vai fazer escutar as queixas da paciente, examinar, solicitar exames complementares. Muitas vezes a paciente está relatando, começa um tratamento, um teste terapêutico que a gente chama, só que a paciente não dá seguimento, não retorna. Eu acho que isso acaba levando uma dificuldade no diagnóstico. Uhum. E a gente tem um outro caso de uma outra famosa, que é a Tata Werneck, que também descobriu uma endometriose, mas ela descobriu quando ela queria engravidar. E isso, eu já ouvi falar que isso acontece bastante. A gente muitas mulheres só descobrem endometriose quando vão querer engravidar e ver que não conseguem. Às vezes acompanham isso no dia a dia do consultório, acontece casos assim com pacientes.
Sim, assim, na verdade, é mais comum, né, o mais habitual assim, ter, assim, mais severidade de sintomas daquela doença, né, que ela é mais profunda, que ela tem mais acometimento, né. Mas, assim, às vezes, pacientes com graus iguais, assim, de endometriose, elas têm percepções diferentes, né. Então, muitas vezes, pacientes com um grau semelhante de doença tem, né, por alguma alteração ambiental, cultural, comportamental, às vezes a paciente não tem esse sofrimento, né, tão grande. E às vezes não trazem, né, em consulta a queixa, né, ou não acha que sentir dor durante uma relação possa ser algum sintoma de alguma doença, né, acha que é normal, né, então, acho que muitas vezes isso. Uhum. E a endometriose realmente afeta a fertilidade? Na verdade, assim, não quer dizer que a paciente que tem endometriose seja infértil, né? Mas a gente sabe que na população, como tu falou, infértil, 50% das pacientes vão ter endometriose. E por ser hoje em dia as pacientes acabam deixando para engravidar mais tarde, por ser uma doença inflamatória, ela fica mais exposta a essa inflamação, levando uma maior aderência das trompas, dificultando a gestação. Só que também vale a pena lembrar que tem um grupo de pacientes que são assintomáticas, né? E descobrem quando estão tentando engravidar. Uhum. E aí, no descobrir quando estão tentando engravidar, se entende que é o motivo de não estar conseguindo a endometriose. Pode ser que possivelmente se tem uma obstrução tubária, Uhum. pode ser uma das causas da infertilidade. E a endometriose, ela prejudica a gestação, propriamente dito? Tem perigos de alguém com endometriose gestar um bebê? Ou não tem nada a ver? Tem relação, assim, pacientes com endometriose, elas têm diversas alterações, por exemplo, elas têm uma maior inflamação, o endométrio fica mais hostil, né, pouco receptivo àquele embrião, existem alterações hormonais, né, que existe uma resistência à progesterona, que é o hormônio da gestação, que vai dar aquele suporte do início da gestação. Existe, assim, alterações arquiteturais, né, de gerar distorções ali da anatomia, que pode acontecer em função da endometriose, isso pode prejudicar, né, alterar a anatomia das trompas, alterar ali os ovários, a posição dos ovários, diminuir a qualidade do óvulo, e também pode gerar mais abortos de primeiro trimestre, né, isso é muito, muito comum. Uhum. Eu peguei esse gancho justamente porque a gente tem, né, voltando para as famosas, um terceiro caso da cantora Halsey, né, que ela teve um aborto espontâneo, ela nem sabia que estava grávida, né, teve um aborto espontâneo, e aí se relacionou muito com o fato dela ter endometriose, né, tanto que depois que ela teve esse aborto, ela congelou os óvulos, né, e aí depois, com os óvulos congelados e a endometriose tratada, ela conseguiu gestar e ter o bebê dela, né. E eu achei super legal essa história de superação dela, porque, primeiro, ela não sabia que estava grávida, né, ela acabou perdendo o bebê durante um show, né, e ela foi atrás para entender o que era, foi congelar os seus óvulos, né, e eu acho que o congelamento de óvulos também é uma opção, né, a gente fala bastante sobre isso, né, sobre o congelamento de óvulos, e vocês acham também que ele é uma boa opção para as mulheres que querem engravidar no futuro? O que vocês acham do congelamento de óvulos? É bem importante tu comentar isso, porque as pacientes que têm endometrioma, que é a endometriose nos ovários, ela não está relacionada ao desfechos negativos obstétricos, né? Nem a endometriose superficial, mas ela está muito relacionada à diminuição da reserva ovariana. E além disso, além dessas pacientes ter uma reserva ovariana mais baixa, o declínio que ocorre em todo mundo com o passar do tempo é maior nessas pacientes. Então, essa é a importância da gente congelar óvulos, falar sobre a preservação da fertilidade para essas pacientes. Uhum. E vocês acham que a gente está em um momento onde o congelamento de óvulos já está mais, fugindo um pouco do assunto, né, mas já está mais presente, ou ainda é algo que a gente tem que trabalhar, né, os profissionais e as clínicas têm que trabalhar para chegar à informação, desmistificar um pouco o que é o congelamento de óvulos? Para quem não trabalha, para quem não convive, é muito etéreo, assim, o que é o congelamento de óvulos? É uma cirurgia? Vocês acham que a gente chegou em um momento que está mais tranquilo falar sobre isso, ou ainda tem muito trabalho pela frente para incentivar as mulheres a
investirem no congelamento de óvulos? Eu acho que atualmente a gente já andou muito, mas acho que ainda tem bastante pra gente percorrer, assim, porque acho que existem, assim, muitos colegas ginecologistas, né, que enfim, às vezes, né, ou propriamente, às vezes, pacientes com câncer, algum câncer ginecológico, né, algum câncer no geral, que vai se submeter ao procedimento, né, sabe que vai fazer uma quimioterapia, que pode prejudicar sua reserva, né. Então, às vezes, assim, talvez falte ainda, assim, encaminhar essas pacientes com rapidez para que elas não prejudiquem o tratamento oncológico, ou pacientes que não têm desejo de ter filhos e já têm uma idade, né, um pouco mais avançada, mas ainda não tem planejamento, não tem parceiro, muitas vezes, né, fica indo no ginecologista, faz exames de rotina e talvez não tenha essa informação, né, ou não é encaminhada. Acho que também, né, financeiramente, acho que também não é tão fácil para todo mundo, né, o congelamento de óvulos, mas é uma opção muito boa, assim, para quem realmente não está nos planos próximos, do futuro próximo, né, engravidar, e para garantir, né, sua prole, o seu futuro reprodutivo. É uma coisa que a gente ouve bastante, né, se eu soubesse disso antes, né, a gente ouve, até o ano passado também teve um caso da Jennifer Aniston, que ela falou assim, ela tentou, né, ser mãe por muito tempo, via fertilização in vitro, não conseguiu, e ela comentou, né, se alguém tivesse me falado antes sobre congelamento de óvulos, talvez o cenário seria diferente, né. Então eu acho que, assim, melhorou bastante do que era, mas eu acho que falta muito mais ainda informação. Porque a gente sabe que a medicina evoluiu muito, mas a única forma de preservar a qualidade do óvulo é o congelamento dele. A gente sabe que, além da reserva ovariana diminuir com o passar do tempo, a qualidade do óvulo vai diminuindo, o óvulo vai envelhecendo, vai diminuir as nossas chances de ter um embrião normal geneticamente, ter uma gestação. E as pacientes estão deixando para gestar mais tardiamente. Então, isso compromete. E a forma que a gente tem é através do congelamento de óvulo, que hoje em dia está um pouco melhor, assim, eu vejo que mais pacientes estão indo atrás, mas ainda tem aquele conflito, porque algumas pessoas também, né, famosas, dando a entender que podem engravidar mais tarde, né. E isso aí também é aquela coisa, né, é o poder da mídia para o positivo, mas também, às vezes, passa desinformação, né. E é raro as mulheres que, por exemplo, falam sobre as suas experiências, como a Viviane Araújo falou sobre o ovo doação, que ela utilizou ovo doação, ou sobre as lutas para engravidar, né? E isso contribui para uma desinformação, né? Então, quanto mais mulheres famosas, eu acho que tem um movimento vindo falando sobre isso, sobre o congelamento de óvulos, né? Sobre qual é a importância de congelar óvulos vindo de pessoas que são formadoras de opinião, é melhor para todo mundo, né? Eu acho também, assim, que a questão de ir para ovo doação, né, é um trabalho difícil, né, é um caminho longo a ser percorrido, existe um luto com seus óvulos, então muitas vezes as pessoas não se sentem à vontade de dizer na mídia, né, que optou por ovo doação, né, porque o que podem falar, né, enfim, então eu acho que, assim, às vezes, assim, esse medo da exposição, assim, também, né, às vezes acaba levando a situações assim, né, de assim, daí pessoas acham, né, que aquela pessoa famosa engravidou super tarde, então eu também tenho chance, mas não é bem assim, né, a idade bate, né, e assim, a gente vai perdendo a nossa reserva ao longo da vida, e a gente não tem um momento que para, né, o momento vai se esgotando até que, né, algum momento realmente esgota e a gente não consegue. Mesmo com a reprodução assistida, a gente não consegue suplantar, assim, quando chega no esgotamento, né? Então, às vezes, é muito duro, assim. Uhum. A gente estava fazendo as pesquisas para o podcast e uma coisa apareceu, a gente olhou a endometriose, mas a adenomiose também apareceu, assim, quando a gente estava pesquisando, né? Famosas que tiveram, enfim, alguma dificuldade para engravidar. E a adenomiose também apareceu, né, a Gretchen é um exemplo, né, tem a Simone, da dupla Simone e Simaria. Eu queria que tu explicasse, Pri, qual que é a diferença de endometriose e adenomiose. Tá, na verdade, a adenomiose
esse tecido endometrial é implantado no miométrio, que é a musculatura do útero. E esse se assemelha também com a endometriose, porque é um tecido fora da cavidade endometrial. Esse tecido pode levar a um aumento do volume uterino, um aumento do fluxo sanguíneo menstrual, que pode levar até uma anemia, e uma cólica menstrual intensa. E ambos afetam tanto a fertilidade quanto a qualidade de vida dessas pacientes, né? Então, elas são parecidas. Elas são focos de endométrio fora da cavidade uterina, né? Entendi. Então, elas têm semelhanças em relação a ser estrogênio dependente, causar cólicas e afetar a fertilidade também. Olha só que interessante, né? Muito legal. A gente tem a segunda temporada com algumas novidades vieram esse ano, né? A gente quer trazer as pessoas que estão nos escutando para dentro do podcast. Então, a gente abriu uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram e a gente quer trazer, então, uma pergunta do nosso ouvinte para que eles se sintam parte do nosso podcast, tá? Então, aqui eu tenho 3 perguntinhas. Eu acho que não vai dar tempo de fazer as 3, mas eu quero começar com a primeira. Existe uma idade específica para o surgimento da endometriose? Quem pode comentar sobre isso? Pri, comenta. Não tem idade específica, mas ela é muito mais prevalente nas pacientes em períodos reprodutivos. Ah, entendi. Queria acrescentar uma coisa assim, que hoje em dia, né, também, a gente sabe que a endometriose, ela, né, faz parte da idade reprodutiva, né, da mulher a partir da primeira menstruação até a menopausa e tende a melhorar. Mas a gente sabe que hoje em dia, por exemplo, a terapia de reposição hormonal, ela tem sido, né, usada por muitos ginecologistas para muitas pacientes, tem melhorado muito a qualidade de vida dessas pacientes. Mas, por exemplo, algumas pacientes, né, que já tiraram o útero, né, e acabam usando só a terapia de reposição hormonal, só com estrogênio, elas podem tá mantendo esses focos de endometriose. Então, assim, a gente sabe que também tem que ter cuidado com pacientes de terapia de reposição hormonal, para a gente saber que a gente tem que acrescentar progesterona junto, né, na terapia de reposição hormonal, para que a gente não reative focos que poderiam, né, ter ficado mais quietinhos ali, numa situação de usar terapia de reposição hormonal. Ah, interessante, isso aí quase ninguém fala, hein? E endometriose é genética, doutora Vitória? A endometriose, ela tem um fator genético. Tem um fator genético. Tem um fator genético. A endometriose pode ser confundida com outras doenças e por isso dificultar o diagnóstico, doutora? Sim. A adenomiose, né, é uma doença que pode, né, causa às vezes muita confusão, né, algumas doenças intestinais, né, que causam dores, cólicas frequentes, né, síndrome do intestino irritável, enfim, existem várias doenças, né, que são intestinais, que não são ginecológicas, que podem, né, gerar dores crônicas, né, então é importante, assim, no momento que tu tenha uma suspeita do diagnóstico de endometriose, que tu faça uma avaliação, assim, multidisciplinar dessa paciente, que faça os exames complementares que vão, né, realmente diagnosticar a endometriose, ou, né, numa situação de uma dor crônica, né, que não se consiga identificar muito a causa, que tu consiga fazer uma avaliação multidisciplinar dessa paciente, né, tentar daqui a pouco uma avaliação de um outro profissional, né, para que essa paciente tenha uma melhor qualidade de vida, né, porque ter dor crônica, né, isso é uma coisa que afeta muito a qualidade de vida das mulheres. Afeta fisicamente, mentalmente também, né? Com certeza. Passar os dias com dor, não passa dor, só com remédio, afeta a cabeça da pessoa, né? E isso é enlouquecedor, assim. Eu falo porque tu falou do gancho do problemas intestinais e tal. Eu descobri há pouco tempo que eu tenho endometriose por causa disso. Eu sentia dores mais ali na parte do intestino e tal. Eu falei, meu Deus, eu devo ter uma síndrome do intestino irritável, alguma coisa. Eu sentia tanta dor que eu também... Em dado momento, falei, não, pelo amor de Deus, eu tenho que ir atrás disso, né? E aí eu fui investigar com um proctologista e tinha 2 linhas de raciocínio, né? Ou era ali alguma coisa, um cisto, né? Mais voltado ali pro intestino, ou podia ser endometriose. E aí nas investigações a gente descobriu uma endometriose profunda ali. E é
desanimador ter essa dor. E é aquela coisa assim, todo mês tu sabe que tu vai ter aquela dor, né? Todo mês vem acompanhado daquela... vira uma frustração, né, menstruar. É desanimador. Não, e é importante tu relatar, porque essa dor que as pacientes sentem não é uma dor qualquer. Não é. Tem um estudo que avaliou mais de 600 pacientes naquela escala da dor. E elas relatam que a dor, aquela escala de 1 a 10, a dor é entre 5 e 7. É uma dor importante, né? É importante. A gente atrapalha a qualidade de vida, a produtividade da mulher. Então, assim, existe tratamento, tem que ser feito tratamento, porque não tem por que a paciente ficar sofrendo, impedindo, muitas vezes, evitando relação sexual por causa da dor na penetração profunda, deixando de ir para a escola, deixando de ir para o trabalho, ou deixando de produzir o que poderia ser produzido no trabalho porque está sofrendo com a dor. Né? Vira o centro das atenções na tua vida, né? Porque, inclusive, é pior ainda quando tu não sabe o que é, né? Porque daí começa a imaginar 1001 coisas e aquilo, né? Às vezes começa uma investigação e deixa passar porque a dor passa, né? Melhorou. Então não deve ser nada, deve ser a minha menstruação que é mais complicada. E depois ela volta. Então é complicado. Tem os complicações, né? De obstrução intestinal, obstrução dos ureteres. Então é necessário um acompanhamento a longo prazo, o resto da vida, porque se não tratar e não silenciar essa doença, ela tende a aumentar e muitas vezes comprometer, tendo que fazer uma cirurgia com um urologista junto com um proctologista para resolver complicações muito maiores, porque ela é uma doença que é agressiva, muitas vezes. Exatamente. E Ceci, acho que também, assim, tu trazendo, né, o teu diagnóstico, assim, acho que também, imagino, né, que isso vem à tua cabeça, mas, assim, existe um estigma, né, de infertilidade. Então, no momento que tu tem um diagnóstico de endometriose, acho que na cabeça, né, de toda mulher deve vir aquilo, bom, agora eu vou ter infertilidade. Faz uma relação direta. Então, assim, eu acho que é super importante, assim, saber, né, que essa paciente precisa ter primeiro um diagnóstico adequado, né, muitas vezes, exames de rotina que pacientes fazem com frequência, por exemplo, ecografias transvaginais normais, muitas vezes elas não fazem o diagnóstico, muitas vezes a gente precisa de um preparo, né, ou para fazer uma ecografia, assim, com preparo para endometriose, ou, né, uma ressonância, né, que às vezes é um exame mais custoso, com preparo intestinal, que é uma coisa mais, né, não é confortável. É chato, fazer, né, então, e assim, às vezes precisa de um profissional muito qualificado para poder fazer diagnóstico, né, e assim, conseguir encaminhar essa paciente, né, para um serviço especializado, né, fazer um mapeamento adequado dessa doença, porque a gente sabe o quanto que pode prejudicar, né, a Pri estava falando, né, apesar de ser uma doença benigna, é uma doença agressiva, né, que ela pode gerar obstruções, ela pode gerar complicações, né, então, assim, é importante que essa paciente, né, seja muito bem vista, uma equipe multidisciplinar, né, a Pri também comentou ali, né, que no momento diagnóstico tenha, sabe, né, possa fazer coisas para alívio da dor também, né, que possa ver essa paciente como um todo. E importante, né, a questão da fertilidade. A gente sabe que mesmo aquelas pacientes que não têm endometriomas, né, que são a endometriose no ovário, ou que não vão ser submetidas à cirurgia, mesmo essas pacientes, pelo processo patológico da endometriose, a gente sabe que elas vão ter, né, uma diminuição da sua reserva ovariana, diminuição do hormônio antimulleriano, né, que é o hormônio que avalia a reserva, e vai ter essa queda mais abrupta, né, da fertilidade. Então, assim, é uma doença que precisa ser vista como um todo, né, a mulher tem que ser vista como um todo, todas essas questões têm que ser avaliadas. Então, acho que é isso. É uma doença complexa que às vezes ela né, deixada de lado, não se dá importância, né, tem tanta coisa acontecendo na vida de todo mundo que às vezes não vira uma prioridade, mas saúde sempre é prioridade. Bom, vocês sabem que o nome do podcast é Entre Consultas, porque a gente queria homenagear aqueles momentos que a gente tá na copa tomando um café, falando descontraídamente sobre algum assunto, mas em algum momento chega uma paciente, você tem que entrar no consultório e fazer então o acompanhamento com a paciente. Por isso a gente trouxe mais um quadro aqui no nosso podcast, que é Dentro do Consultório, onde a gente pegou relatos de pacientes que nos enviaram via Instagram ou via e-mail, para contar um pouquinho das histórias, contar um pouquinho dos desafios para a gente comentar. Então hoje a gente vai falar um pouquinho de uma participante que quis se manter anônima, mas trouxe uma história bem legal para a gente falar, e eu vou ler aqui para vocês, tá?
Desde que eu me casei, eu sonhava em ter filhos, mas após um ano de tentativas frustradas, fui diagnosticada com insuficiência ovariana precoce aos 31 anos. Com uma reserva de óvulos quase inexistente, enfrentei o choque da menopausa precoce. Buscamos a reprodução assistida e a médica sugeriu a fertilização in vitro, mas alertou que minhas chances com meus próprios óvulos eram mínimas. Consideramos a ovodoação, mas era um dilema emocional. Como lidar com o fato de que o bebê não teria meu material genético? Após muitas conversas, decidimos tentar uma última estimulação ovariana. Contra todas as probabilidades, um único óvulo foi coletado e fertilizado. Quando fiz o exame de beta-HCG, deu positivo, quase não acreditei. Hoje eu olho para minha filha e sei que cada obstáculo valeu a pena. O caminho da reprodução assistida não foi fácil, mas me trouxe a maior dádiva da minha vida. Legal essa história, né? E eu queria puxar esse gancho dessa história para perguntar, com qual idade a mulher deve se informar sobre a reserva ovariana? Porque aqui ela, com 31 anos, ela já teve um diagnóstico de falência ovariana precoce, né? Então, normalmente as pessoas que estão mais jovens, o antimileriano não é um exame que está na rotina do ginecologista, né? Eu queria que falasse um pouquinho sobre. No geral, a gente começa a avaliar, acho que a fertilidade da mulher a partir dos 30, mas, né, por exemplo, nesse caso, talvez a gente estivesse comendo bola, né? Porque ela com 31 já estava em insuficiência ovariana, então, realmente, né, o antimileriano dela, a fertilidade dela já estava, né, em declínio, muito importante, né? E tem algum sintoma que aparece que ela poderia ter, né, entendido, poxa, isso tá estranho. E ela ia investigar ou não tinha o que fazer nesse caso? É que, na verdade, muitas vezes essas pacientes estão em uso do anticoncepcional, então elas não vão ter sintomas nenhum. Olha só. E então param de utilizar e param de menstruar. Só que é interessante esse relato dela. Ela tem uma reserva ovariana baixa, isso tá entrando numa falência ovariana, mas ela tinha uma resposta ainda. E com 31 anos, a nossa chance de produzir um embrião normal geneticamente é maior. Então, vale a pena se tentar antes de se pensar no plano B, que seria um óvulo doado, que, enfim, ela talvez conseguisse mais óvulos, mas com a idade que ela tinha, a taxa de sucesso dela é maior. Com poucos óvulos é difícil, mas é possível. Então, acho que o plano B de óvulos doados, ele existe e ele tá aí para ajudar muitas mulheres com falência ovariana, mas eu acho que ele é o último dos nossos planos, né? E enfim, a ovodoação é muito bacana, tem seu espaço. Ela falou, não teria as minhas características, tem muita coisa aí por trás da ovodoação, sobre a epigenética, material para um próximo até podcast. É verdade. E acho que é importante, assim, também, sempre que tiver numa consulta com a paciente, individualizar, né? Então, assim, saber, assim, acho que é fundamental saber a história de vida dessa paciente, história da menopausa da mãe, idade da menopausa da mãe, porque se ela entra na consulta e diz, olha, minha mãe entrou na menopausa aos 30, bom, daí a gente já sabe, né, que assim, bom, a gente tem que correr contra o tempo com ela, a gente vai ter que coletar exames, tudo pra, né, a gente tentar minimizar essa situação, né, o caso dela foi um caso bem positivo, assim, né, mas talvez algumas pacientes, né, tivessem uma idade um pouco maior, talvez que não produzam tantos embriões, né, saudáveis, com uma pouca quantidade, né, talvez acabassem ficando sem prole mesmo, né, e acabassem realmente precisando da doação. Então, é importante, assim, né, tentar conversar ao máximo com essa paciente, entender, assim, toda a história dessa paciente, história familiar, história de vida dessa paciente, saber o método que ela usa, né? Tudo pra gente conseguir ter o maior número de informações e conseguir avaliá-la da melhor forma possível. Muito legal, meninas. O papo tá bom. Viu como foi fácil? Passou super rápido. A gente poderia ficar horas aqui entrando na doação, falando sobre muitas coisas, mas o episódio de hoje vai terminar agora. Eu queria agradecer, gurias, por terem vindo ao podcast. Foi muito legal, muito bacana esse papo. Se vocês querem acompanhar todas as novidades da Nilo Franz e do podcast, também acompanhem a Nilo Franz nas redes sociais, @NiloFranz. Eu também vou deixar o convite para seguir os perfis das doutoras. Doutora Vitória, qual que é o teu perfil no Instagram? É doutora.Vitória Piscinini. E o seu, doutor? É Pri_Scalpo. Toda semana tem bastante conteúdo no nosso Instagram e no Instagram das doutoras. Acompanhem lá. Obrigada, a gente fica por aqui com Entre Consultas.